Bondoso Deus e Pai Celestial, Deus de amor, de graça e misericórdia, Deus de bondade, Deus de perdão, Tu tens sido tão bom para conosco nesta hora, Senhor. O Senhor nos tem dado a Tua palavra, o Senhor nos tem dado a revelação da Tua palavra, Senhor. E nós somos agradecidos a Ti, porque por nós mesmos jamais poderíamos produzir alguma coisa de nós mesmos. Mas estamos contando com a Tua graça, Senhor, nesta noite. Cada um de nós aqui temos pedido, Senhor. Temos agradecimentos também a fazer ao Senhor pela Tua bondade, Senhor. O Senhor nos tem sustentado com Tua mão de bondade, com Tua mão de graça, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa receber a nossa adoração, os nossos louvores, e que o Senhor fale com a nossa alma, com o nosso coração, e que nós possamos sair daqui, Senhor, melhor do que entramos, ó Pai. Que o Senhor possa produzir aqui nesta noite, Senhor, através da palavra que será ministrada, através dos louvores que serão entoados, através do mover do Teu Espírito em nosso meio, Senhor, para que nós possamos viver uma vida digna do Teu sacrifício no Calvário por nós. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome do Filho amado, Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar. Nós estaremos louvando alguns hinos ao Senhor. E em breve já estaremos, nós não queremos ficar muito tempo. Alguns dos irmãos vão trabalhar amanhã, né? Cada um de nós tem seus afazeres. Vamos aproveitar o máximo que nós pudermos da palavra de Deus nesta noite, para que nós possamos viver uma vida mais agradável a Ele, sabendo que não somos nós, mas Ele que promove em nós essa mudança de vida. Amém? Faz para mim igual Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vive e reina nesta noite. Amém? Glória a Deus. Irmão, fica à vontade. Irmãos vão apresentar o Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado. Na verdade, eu quero, para essa canção, contar o meu testemunho. O poder que tudo caminhou, inimigo de Deus, assim, miserável. Só as trevas aqui clamei, nada em Deus desejei, busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Sim, graça eterna Glória a e Deus. soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, É verdade. a graça superabundou. Aleluia. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão, cada passo foi rebelião, e como o amor sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus no Calvário, Cristo pecado me fez justiça. Aleluia. Glória a Deus. Em seu Filho, Amém. e os meus pecados em Cristo castigo. É verdade. Sou livre dele, Jesus Cristo. Aleluia, Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. aleluia. Glória a Deus. Lá na cruz, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Lá na cruz, tudo em mim ele fez. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos conseguiram compreender a letra desse hino? Que coisa maravilhosa. Todos os nossos pecados. A graça é maravilhosa. Aleluia. Louvado seja Deus. Faz para mim, irmão. Um sol maior. Quero ser fiel, Senhor. Quero meu aqui. Eu quero ser fiel, Senhor. Mais fiel a mim. Mais fiel.
Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Ele merece que nós sejamos fiel a Ele. Ele entregou a sua vida por nós em Calvário. Amém, meus irmãos? Os irmãos têm mais algum louvor? Não? Nós estaremos, então, irmãos, dando início ao nosso culto aqui. Eu estarei trazendo uma pequena saudação e em breve o irmão estará tomando aqui o lugar para estar nos trazendo a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Amém? Como os irmãos sabem, nós sempre fizemos menção disso, toda vez que nós estamos aqui, nós fazemos questão de dizer que Deus tem um programa pelo qual Ele trabalha. Ele não trata com grupos, com essa igreja, aquela igreja. Deus tem trabalhado com o indivíduo, né? E todo aquele que ouve a voz do Senhor. Esses são os beneficiados. Não aqueles que ouvem a voz da igreja, não aqueles que ouvem a voz do pastor, do papa, quem seja. Aqueles que ouvem a voz do Senhor. A voz do Senhor é a palavra de Deus. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse a igreja é o caminho, a igreja é a verdade, não. Ele disse, eu sou o caminho. E Jesus Cristo é a palavra. Amém? Glória a Deus. Sentados mesmo, irmãos, eu gostaria de ler uma pequena escritura e fazer um pequeno paralelo com a mensagem do profeta. E pode, abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Nossa dor. Mateus 25. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho aqui da parábola sobre as 10 virgens. Serei bem breve, porque eu também estou muito ansioso para ouvir o irmão. Mateus 25. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém. Tão gostoso a gente ouvir esses hinos, né? Isso nos prepara, né? Muito bom. Assim diz a palavra do Senhor. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Até aqui, amém? Amém. Glória a Deus. Inclina a sua cabeça por um minutinho, por favor. Bondoso Deus e Pai Celestial, Deus de amor, graça e misericórdia. O Senhor nos tem sustentado até aqui, Senhor. Não é nada que nós temos feito por nós mesmos, Senhor. Não trazemos nada em nossas mãos, em nossos ombros, Senhor. Unicamente a tua misericórdia, Pai. Nos ajuda a nos humilharmos debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Para que de alguma maneira assim possamos ser usados e almas e pessoas possam alcançar, Senhor, a graça de conhecer a Ti e a hora em que estamos vivendo. Concede isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa parábola é uma parábola muito conhecida, 10 virgens, que fala de duas classes de pessoas, né? Aqui nós notamos que as duas são virgens. Só que 5 delas tinham azeite em suas lâmpadas e as outras 5 não tinham o azeite, embora fossem virgens. E todas estavam esperando o mesmo noivo. E nós lemos aqui a última parte da escritura que nós lemos, que todas tosquenejaram e todas dormiram. O que eu quero dizer com isso, irmão? O que me veio, qual a inspiração que me veio quando eu li isso? Que as duas classes, a igreja verdadeira, a igreja prudente, que recebeu o Espírito Santo, que teve o azeite em sua lâmpada, ela ficou tão cansada quanto a que não tinha. Quanto a que não tinha Espírito Santo.
quanto aquela que tinha apenas religião. Ela ficou tão cansada de ver irmãos caindo na beira do caminho, né? Irmãos caindo, se levantando, caindo, se levantando. Como um irmão me disse esses dias atrás, eu fui consultar ele acerca das escrituras, e ele me disse, uma irmã me disse, eu estou cansada, irmão, de ver as pessoas caindo, se levantando, vai para o mundo, volta para a igreja. Eu estou cansada disso. Veja, então você vê que todas elas se cansam disso. As pessoas, né, na denominação, lá no sistema, também estão cansados de ver essas coisas. Pastor com um certo tipo de problema, caindo, levantando, eu não aguento ver mais isso. O pastor diz que é pastor e uma situação dessa. E aquilo vai quebrantando, vai de alguma maneira debilitando a fé das pessoas. De tanto ver aquilo. Então lembre-se disso. Que as duas se cansam. Tá vendo? Mas o importante é que você tenha esse azeite. Nessa caminhada, quando a gente decide servir a Deus de todo o nosso coração, muitos de nós pensamos que seremos perfeitos. Muitas pessoas pensam que nós devemos ser perfeitos pelo fato de estarmos buscando fazer a perfeita vontade de Deus. Como se nós fôssemos seres angelicais que não tivessem problema de fraqueza nenhuma. E não é bem assim. A diferença é que quando nos é mostrado, quando nos é revelado que nós estamos fazendo algo que não está agradando a Deus, o que nós fazemos? Nós nos arrependemos e confessamos esse erro, confessamos o pecado. E essa é a diferença. E muitas pessoas não conseguem confessar esses erros, que muitas vezes têm. Por quê? Porque é vergonhoso muitas vezes. Como que eu vou? Né? E quando ela faz isso, ela impede. Isso é um impedimento que ela vença aquilo. Tá vendo? Então, e as pessoas se cansam por ver fraquezas na vida das pessoas que estão fazendo tudo para servir a Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, esse é um fato. Isso são coisas que nós vamos ver na caminhada. Pessoas que buscando servir a Deus de todo o coração, caindo, não falam. Né? Mas o segredo está nesse. Jesus disse, através de João, aquilo foi uma inspiração de Deus para ele. Ele disse, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando isso entra no seu coração, quando você sabe que a purificação, que o perdão dos seus pecados vem através da confissão, então ao mesmo tempo que a sua consciência diz, eu não posso confessar um pecado dele, porque eu vou pensar em mim. Ao mesmo tempo você fala, mas peraí, para mim poder ser purificado por esse sangue, então isso é glorioso, porque você sabe que há um perdão ali para ser purificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou terminando, tá, irmãos? Eu gostaria de pegar algo aqui do profeta, onde ele diz, ele fala sobre uma arma que foi produzida. O nome dessa arma era Chester. Não é Chester de Natal, esse frango, não. Era uma arma, né, que eles produziam. E ele gostava muito de caçar. E essa arma, ela suportava certo tipo de pressão. Ela não suportava muita pressão. Então, o que ele fez? Um amigo dele falou assim, eu consigo transformar ela numa Magnum. Magnum era uma arma um pouco mais potente que aquela. E ela suportaria muito mais pressão. E ele concordou e falou, não, pode, então faz isso para mim. Tenta pegar dessas duas coisas, né, misturar elas e tentar fazer uma arma mais potente. O amigo dele pegou, e quando ele foi usar aquela arma, ela explodiu na mão dele. Pedaços, estilhaços entraram no crânio dele. E ele quase morreu com aquilo. Então ele diz depois, por que isso aconteceu? Ele diz, essa arma não era produzida, ela não era feita originalmente para suportar pressão. Ela foi hibridizada, ela não era original, por isso explodiu. E ele diz isso para nós aqui. Ele diz, então pensando nessa pressão, eu pensei, você sabe, isso me faz lembrar de algo. Pode ser bom falar um pouco disso por alguns momentos. Isso vai mostrar que se aquela arma, desde o início, fosse uma Magnum, para começo de conversa, ela teria feito para suportar aquela pressão.
Mas ela não era uma Magnum, ela era uma Chester convertida, misturada para ser produzida uma Magnum. Por isso ela não podia suportar a pressão. Eu pensei, isso é uma coisa muito impressionante. E ele diz aqui, se começarmos fingindo que somos cristãos, sem voltarmos para a base, para a própria base, que é o novo nascimento, você vai explodir em algum lugar. Você vai acabar explodindo em algum lugar. Ele diz, a pressão é muito forte. Você não pode suportá-la, a menos que você seja construído para isso. Veja, e você não pode ser construído para isso até que Deus tome o controle de você e não apenas polir, não apenas te fazer entender a letra da Escritura, não apenas te fazer combinar certas coisas da Escritura e falar, não, eu conheço a Bíblia e essas coisas. Mas veja, um verdadeiro filho de Deus que é construído para suportar a palavra, construído para suportar a pressão do dia. E como nós falamos aqui, qual é a pressão do dia? Você vê o irmão caindo aqui, vê pessoa caindo ali, vê pessoa entrando, saindo, fraqueza aqui, fraqueza ali. Se você não for para a base disso, que é o novo nascimento, você vai acabar explodindo em algum lugar. Você vai acabar sendo fragilizado em algum lugar. Estou terminando, tá, irmão? Assim muitos explodem, né? Assim muitos explodem. E veja, e Deus colocou na igreja, aqui por diante, ele vai falar que Deus colocou na igreja, estabeleceu na igreja, e coisas assim. E temos que ser o que somos, veja, não podemos imitar um no outro, um querendo ser o outro. Tá vendo? Mas você tem que ter a sua própria estrutura. Não apenas ser influenciado por alguém, mas ter a sua própria experiência com Deus. Na base do novo nascimento. Procurar ser nascido de novo. Tá vendo? Por si mesmo. Porque se você viver, né, na sombra de alguém, sob a influência de alguém, lógico, isso é ótimo. Mas para com Deus você tem que ter a sua própria experiência. Porque em algum lugar vai acontecer alguma coisa. Isso vai te fazer perder a fé. Isso vai te... Veja, então é isso que eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos. Nós precisamos pegar a base do novo nascimento. E daqui então prosseguirmos e crescermos. Porque se a gente pegar esse princípio, esse princípio original, então nós seremos construídos daqui para frente de forma que pode suportar a pressão. Mas se você não receber isso, a qualquer momento você vai cair em algum lugar. Como a gente vê pessoas dizendo, não, eu recebi o Espírito Santo, eu falei em língua, eu fiz aquilo. Mas depois eu perdi, eu voltei a fumar, eu voltei a beber. Por quê? Falhou alguma coisa ali no novo nascimento. Você está vendo? Se você chega nesse novo nascimento, daqui para frente, então você suporta toda essa pressão. E negue que dê. Amém? Amém? Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Obrigado, viu? Desculpa tomar tanto tempo. O irmão Micael estará tomando a frente agora e nos trazendo a mensagem. Eu não queria ter tomado tanto tempo, mas glória a Deus. Amém? Enquanto o irmão se acomoda ali, todos os irmãos conhecem esse hino? É só um pedacinho. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Palavra de Deus. Primeiro, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 1 ao 11. Oh, glória a Jesus. Aleluia.
Romanos 4, verso 1. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Eterno: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obra, tem de se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada para a justiça de Abraão. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Vamos falar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, não merecemos a oportunidade de estarmos nem pronunciando o teu nome, nem falando do teu nome. Mas estamos aqui é por causa da tua misericórdia que tem nos sustentado. Te pedimos humildemente, Pai, que fale a tua palavra, muda nossos lábios, ouvindo cada oração, mudando o teu entendimento, nos mudando com o entendimento a imagem do teu Filho unigênito. Por favor, nós te pedimos humildemente. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa as porque nós não merecemos nada de ti. Somos falhos, estamos aqui somente por tua graça. Que venha receber o louvor, a honra, a glória que lhe é de direito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pela tua glória. Amém. Vamos, meus queridos irmãos, poder testificar. Preparei um pequeno estudo para a gente se aprofundar na palavra de Deus. Algo simples, com princípios da fé cristã, mas que é de maneira essencial para a nossa caminhada, para a nossa vida de vida. Que é sobre como nós recebemos o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, como fazemos para receber. E o Umbanda diz um pouco sobre como nós conseguimos isso. Então, o texto que nós lemos diz que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Então, o que a circuncisão veio fazer na vida de Abraão? Lembrando que Abraão viveu 430 anos antes da lei de Moisés. Então, o que a circuncisão veio fazer na vida de Abraão? Ela veio selar uma justiça que ele recebeu. Ele recebeu, foi um presente dele, né? Não foi que ele fez alguma coisa e conquistou. Ele recebeu aquela justiça. Então, ele creu em algo e essa fé foi uma justiça. Deus considerou a sua fé como uma justiça perfeita
E depois Deus deu esse sinal da circuncisão na sua carne como um selo daquela justiça. Foi isso que aconteceu. Agora, no que Abraão creu? O que foi que Abraão creu para ele receber esse sinal, essa circuncisão? Bom, Paulo diz assim para nós em Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Aleluia. Então, no que Abraão creu foi o Evangelho. A mesma coisa que nós estamos. Amém. Quando ele creu nisso, ele foi justificado por Deus. Deus imputou a sua fé como justiça e depois, posteriormente, deu a circuncisão como um selo dessa justiça. Então, uma pessoa que diz que crê no Evangelho, ela não pode não falar que não tem o Espírito Santo. Se ela realmente crê, ela tem o Espírito Santo. Porém, quando você fala do Evangelho para aquela pessoa, e ela recusa algumas partes da Escritura, algumas partes do Evangelho, ela mostra que a evidência dela é que ela não tem o Espírito Santo, que ela não creu realmente no Evangelho. É verdade. Porque ela se torna uma pessoa incircuncisa. Porque o Espírito Santo hoje para nós é a circuncisão do coração. O Evangelho chega a dizer que a circuncisão do coração tira o excesso da nossa carne. Então, quando a pessoa ela rejeita alguma parte do Evangelho, ou ela muda o Evangelho, então ela mostra que ela não tem o Espírito Santo, que o coração dela não foi circuncidado com o Espírito Santo. É verdade. Foi o que aconteceu lá no livro de Atos, capítulo 7, verso 58, diz assim, ó. O servo do Senhor estava pregando o Evangelho e algumas pessoas começaram a questionar a ele, falando, não, esse Cristo que você prega, esse Messias que você prega é um falso. Então, o servo de Deus, Estevão, disse que viu Jesus à direita de Deus, então começaram a pregar ele. Só que nesse discurso, ele deixou algo muito bem claro para nós. Ele disse mais ou menos assim, ó, homens duros de entendimento, incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Uma pessoa que é contra o entendimento correto do Evangelho, uma pessoa que fala mal contra a doutrina, o ensinamento de Cristo, ela prova que ela não tem o Espírito Santo, porque ela está resistindo. Uma pessoa que realmente crê no Evangelho, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não resiste. Aleluia. Aquilo faz parte dela. É verdade. Vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram os vossos pais, assim também agiram vós. Então, Paulo ele vai chegar a dizer para nós que essas pessoas que rejeitam, assim como os judeus rejeitaram a Cristo, não são verdadeiros judeus. Ele diz assim, ó, Romanos capítulo 2, verso 29. Judeu verdadeiro é o que é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito, não da lei do Espírito. Então, quando você recebe o Espírito Santo, quando você tem esse selo de Deus, seu coração é circuncidado. É isso o que o Espírito Santo faz no nosso coração, nas nossas vidas. Ele é um selo de Deus, é uma circuncisão que o Espírito opera em nossos corações. Agora uma pergunta, será que eu já ouvi uma teologia que diz que ninguém do Antigo Testamento recebeu o Espírito Santo? O Espírito Santo foi só uma dádiva do Novo Testamento. Como o irmão Branco concordava com isso, será que Abraão era um homem cheio do Espírito Santo? A mensagem, tua semente possuirá os portões, no dia 21/11/1959, o irmão Branco diz assim: e devemos perceber que nós, os crentes, somos crentes de Abraão, somos semente de Abraão. Pois a Bíblia diz que quando estamos mortos em Cristo, somos semente de Abraão e herdeiros com ele, com a promessa. E recebemos a semente de Abraão quando recebemos o Espírito Santo. Recebemos a fé com este Espírito Santo que foi entregue ao Pai. Então, quando é dito que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, significa que ele recebeu o Espírito Santo. O momento chega a dizer em sua mensagem que o que evidenciou na vida de Abraão, que ele era um homem cheio do Espírito Santo, foi quando Elohim apareceu para ele. E ele soube que aquele mesmo Elohim que apareceu ali era o mesmo Melquisedeque. Como vai dizer, ele era um homem cheio do Espírito Santo para ter aquele domínio de Deus. Então, alguns dizem que o Espírito Santo é só agora no Novo Testamento. Porém, o irmão Branco discorda desse pensamento, dizendo que
pessoas do Antigo Testamento que tinham a fé no Evangelho, elas também receberam. Outro sermão do João Branco, Jeová Jiré, parágrafo 24, de 1957, diz assim: Abraão recebeu a aliança não com condição, se você quiser, mas eu já fiz isso. Agora você diz, irmão Branco, se eu fosse Abraão, me sentiria muito bem, cara. Ouça, essa aliança não foi feita apenas com Abraão, foi feita com Abraão e a semente depois dele. Portanto, se somos semente de Abraão, se estivermos mortos em Cristo, tornaremos semente de Abraão e seremos herdeiros com a promessa. E a maneira que você se torna semente de Abraão é quando você tem a fé que Abraão tinha na vinda de Cristo, e você aceita e você é cheio do Espírito Santo. Então, você é realmente de Abraão, herdeiro com Cristo no reino. Então, meus irmãos, a circuncisão na vida de Abraão, ela foi um selo e um sinal que Deus havia elegido, chamado, predestinado e aceito ele, independentemente de obras. E Deus não leva em conta as obras ruins que você fez, e muito menos as boas. Ele não precisa que você o ajude a ele, de alguma maneira, para se salvar. Ele te salva independente das suas obras. Aleluia. Ele mesmo faz. Não é se você vai querer, eu vou concordar com o que Deus está fazendo, vou tentar dar uma força para Deus. Não. Ele diz, eu já fiz isso. Você apenas creia no meu filho que eu entreguei para você. Então, Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje o Espírito Santo, para nós, também é um selo, como Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, assim como na vida de Abraão e circuncisão, é um selo sobre nós, sobre a nossa vida, para o dia da redenção. Então, para você ter esse despertamento, esse avivamento, essa transformação de corpo que chama, Paulo diz que é a redenção, você precisa ter o Espírito Santo agora. Não é algo que você ainda não tem. É um selo que você já tem para aquele dia. Você já tem ele hoje para aquele dia. Então, nós entendemos isso. O Espírito Santo é um selo que Deus nos dá, um sinal. Mas o que ele vem selar na nossa vida? É um selo que nós recebemos, mas o que ele vem selar na nossa vida? Bom, para você receber o Espírito Santo, como diz a Escritura, você precisa ter uma obediência completa. Falar a lei de Deus. Ele diz aqui a palavra, está referindo à lei mosaica. Justamente o padrão de exigências de Deus. Deus tem um padrão, se você cumprir tudo aquilo, você é considerado justo por obras. Só que o problema é que ninguém é capaz de cumprir. Ninguém cumpriu isso. Então, para você ser justificado, Deus olhar para a sua vida e falar, você é justo a meus olhos, você cumpriu todos os meus requisitos, você precisa ter você não precisa ter pecado, nem por obras, nem por palavras, nem por pensamentos, em toda a sua vida. Então, você conseguirá cumprir esse padrão de Deus, chama o decálogo, os 10 mandamentos. Se você cumpriu isso certinho, você é um candidato a receber o Espírito Santo por obras. Então, para nós todos aqui é impossível receber isso. É impossível você receber o Espírito Santo baseado por obras, baseado em obras. Mas a exigência de Deus para recebermos o Espírito Santo é uma obediência completa. Como que nós vamos receber este Espírito Santo, esse selo, se a nossa obediência é incompleta, é justamente quando a exigência de Deus é justamente uma obediência completa à lei dele. Ou seja, é impossível. Então, este é o ponto onde que eu digo que muitas igrejas que enfatizam as pessoas, principalmente os pentecostais, você deve receber o Espírito Santo, e você deve fazer alguma coisa para receber o Espírito Santo, é justamente nesse ponto onde elas começam a produzir atletas de esteira. Aqueles atletas que só correm em esteira, não sai para caminho correr na estrada, só corre na esteira. Corre e não sai do lugar. Então, é esse tipo de crente que as igrejas produzem. Elas dizem para você cumprir todas as doutrinas morais. Não, você não faz isso, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Você vai receber o Espírito Santo.
e a pessoa não recebe. É justamente esse o ponto. Você obedece o que a igreja diz, as doutrinas que eles impõem para você receber, só que e você vai diante de Deus. Ó Deus, eu estou obedecendo, eu estou fazendo tudo certinho que a igreja está mandando, mas por que eu não recebo o Espírito Santo? Porque você está baseando em obras. Você está querendo comprar a Deus com a sua obediência. Quando o tratamento dele com cada um de nós é graça. Aleluia. Glória a Deus. Não quer dizer que você vai viver uma vida, já que não é por obra, então eu vou viver de qualquer maneira. Não é isso. Uma vida que foi realmente moldada pelo Espírito Santo, ela vai, a cada passo, a cada momento, ela vai se endireitar. Aleluia. Não é algo que, como diz o paralítico, as pessoas cometem o equívoco de achar que porque nós não temos esse poder do livre-arbítrio, de que agora eu tenho que fazer, já que é Deus que opera em vós, tanto do querer como realizar, então, porque de qualquer maneira, não é assim que funciona. Legal. O paralítico anda, mas por que o paralítico anda? Existe um poder sobrenatural de Deus, daí as pernas dele para fazer ele andar. Então é assim a vida de santificação do cristão. Agora, quando as pessoas elas se baseiam nisso, em obras, naquilo que ela faz para receber o Espírito Santo, a Bíblia diz assim sobre esse tipo de pessoas. Isaías, capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, como o leproso. De todas as nossas justiças, não estou falando dos nossos pecados, estou falando das nossas boas obras. Todas as nossas justiças é como trapos de imundo. Ou seja, quando o leproso ele ficava por 2 semanas escondido na caverna, foi o pecado de Moisés, a partir de 2 semanas ele tinha que trocar aquela roupa branca que enrolava. Então, passava 2 semanas, a pele putreficada começava a escorrer, o pulso, então ia lá e trocava aquela roupa. Então tirava aquela roupa já toda fedendo, daquela maneira horrível, e jogava fora. E aí, essa roupa daquele estado era chamada de trapo de imundícia. Então, quando você tenta buscar alguma bênção de Deus, e a maior bênção que nós temos é o Espírito Santo, quando você tenta usar obras para conquistar isso, o Espírito Santo, você está gastando aquele trapo todo imundo e oferecendo para Deus. É isso que é trapo de imundícia, é isso que é a nossa justiça diante de Deus. Ou seja, não há nada de bom em nós para compensarmos a Deus em alguma coisa. Então nós não podemos achar que vamos conquistar alguma coisa de Deus baseada em obras. Agora, como que ocorre esse processo do novo nascimento? Como que uma pessoa então ela é regenerada pelo Espírito Santo? Como ela nasce de novo? Como ela recebe esse Espírito Santo? Primeiro passo, você tem que entender que todos nós, como diz Efésios capítulo 2, verso 1, todos nós estamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, o morto ele não pode fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Todos nós estamos mortos. Essa ideia do arminianismo de que você, mesmo estando morto, você tem alguma vontade dentro de você que te faz voltar para Deus, é algo sem palavras, é algo que não tem cabimento dentro do Evangelho. A mesma coisa que você colocar uma boia salva-vida do lado de uma sepultura e dizer para o morto sair e pegar aquela boia. Não tem como, não tem vida. Então nós estamos mortos. Deus nos ressuscitou dando um novo espírito, ou seja, um novo entendimento, aleluia, para nós confessarmos o seu Filho. E a partir daí, então, ele tira esse espírito velho, esse coração de pedra, e coloca esse novo espírito, um coração de carne. Então aí começa o processo de nascimento. Só que isso é o começo, você é justificado através disso. Para receber o batismo do Espírito Santo, você precisa de receber o próprio Deus, que é o que diz, e colocarei neles o meu Espírito. Então aí você recebe esse Espírito Santo. Quando então contemplamos o Filho de Deus, Cristo Jesus, crucificado em nosso lugar, quando nós temos essa visão do Calvário, contemplamos Cristo no nosso lugar lá, então Deus faz uma declaração forense. Ele faz uma declaração a respeito de você, independente do que você tenha feito. Ele diz assim, porque você
creu no meu filho, é claro, para você crer nele, tem que te dar esse novo entendimento, tem que te dar um novo coração para crer. Ele estava morto, porque não podia fazer isso por si mesmo. Mas ele diz assim, porque você creu no meu filho, só porque você creu, você é justo a Deus. Isso é justificação pela fé. Aleluia. Só porque você creu, ou seja, a justiça que vem pela fé. Porque você creu no meu filho, você é justo a Deus. O que acontece? Deus, quando você diz que Jesus é o seu salvador pessoal, Deus então pega toda a sua vida de pecados, tudo aquilo que você cometeu, e imputa a Cristo. Acredita na conta de Cristo. A partir de então, Deus considera a morte de Cristo como se fosse a sua morte. Então, Cristo não pagou por nenhum pecado que ele fez, ele pagou pelos seus. Então, Deus aceita essa expiação no seu lugar. Então, quando Deus faz isso, você agora é justo aos olhos de Deus. Aleluia. Glória a Mas a Deus. coisa mais gloriosa disso tudo não é somente Cristo pagar os seus pecados na cruz. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo que isso ocorre, Deus cata aquela vida perfeita, imaculada de Jesus e coloca na sua vida. A partir daí você é perfeito como Cristo foi. A partir daí você tem uma justiça que é cumpre toda a lei de Deus. Louvado seja Deus. A partir daí você tem uma justiça perfeita como Deus. Para você receber o Espírito Santo, você precisa de uma obediência completa à lei de Deus. E ela vem justamente quando você crê e ele imputa a justiça de Cristo, que foi perfeita. Agora, quando Jesus, para ele receber o batismo do Espírito Santo na vida dele, ele teve uma obediência. A Bíblia diz que, em São Mateus, capítulo 3, que ele foi até João Batista para ser batizado e João se opunha, não queria batizar. Ele disse, deixa assim por agora, porque convém cumprir toda a justiça de Deus. Ele foi batizado nas águas e de repente o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. Então ele cumpriu, ele praticou as obras, ele foi a única pessoa que cumpriu toda a lei de Deus como Deus queria. Só ele fez isso. Mas nós não, nós falhamos, nós cometemos pecados de palavras, pensamentos, ações. Mas quando nós acreditamos no Messias, quando recebemos Cristo como nosso Salvador, então Deus ele acredita essa justiça perfeita a você, e é justamente essa justiça perfeita de Cristo que Deus te imputou, porque você creu no Filho dele, é a base que você tem para receber o Espírito Santo. Isso não é o batismo com o Espírito Santo, isso é justificação pela fé. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo é uma coisa posterior a isso. Então, o Mombrano explicava como você recebe o Espírito Santo da seguinte maneira. Mensagem à Perfeição, de 57, parágrafo 24. Então, como sabemos que conseguimos isso? Ou seja, como sabemos que temos o Espírito Santo? Quando o adorador coloca as mãos pela fé em cima do corpo do Senhor Jesus e sente a lágrima do pecado, o cuspir na sua face, sente os gemidos do Getsêmani, as agonias do Calvário, e sabe que ele é culpado e confessa seus pecados corretamente. Ó bendito Senhor, sou culpado. Não tenho nenhuma outra maneira a não ser a Ti para me ajudar. E pela fé você está ordenado. O Espírito Santo veio. Agora você pela fé, se você pela fé aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, a vida que saiu dele no Calvário, chamado o Espírito Santo, que estava escondido na célula de sangue do Senhor Jesus, retorna para o adorador e o batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Ou seja, algo que acontece somente pela fé. Deus não leva em consideração suas boas obras para isso, embora elas tenham um lugar fundamental na nossa vida. Mas, para a salvação do eleito, como diz a Bíblia, a salvação vem inteiramente do Senhor. Não é, como vai chegar dizendo no livro dela, os arminianistas cantam somente o sangue mais minha boa conduta. Diz assim, não. É somente Cristo e nada mais. Aleluia. A nossa salvação é somente Cristo. Aleluia. Então, quando você, pela fé, tem essa visão do Calvário, quando você vê Cristo, tem uma identificação, não é somente, eu sei que Jesus morreu. Não é só ter um entendimento intelectual disso. É importante, mas você tem que se identificar. Buscar uma identidade com Cristo.
ver ele lá e saber, se identificar, sentir que foi por você que ele fez aquilo. É justamente esse tipo de conhecimento. Não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento experimental. É verdade. Então, é justamente esse tipo de conhecimento que produz na nossa vida a justificação e, consequentemente, o batismo do Espírito Santo. Quero ler uma escritura muito conhecida, só que vou ler uma tradução diferente da Bíblia, que você possa buscar se identificar com esse texto. Isaías, capítulo 53, diz assim: quem acreditou naquilo que nós anunciamos? A quem o Senhor vai revelar seu poder? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós, ele não tinha beleza alguma. Não havia nele nada para atrair ou nos agradar. Está falando de Jesus. E nós o desprezamos e rejeitamos. Ele era um homem que conhecia por experiência própria a dor e o sofrimento. Achamos que ele não merecia nem ser olhado por nós. Não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele colocou sobre si mesmo as nossas dores, ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós ficamos pensando que ele estava sendo castigado por Deus por causa de seus próprios pecados. A verdade, porém, é essa: ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo foi maltratado por causa das nossas desobediências, e ele foi castigado para que nós tenhamos paz. Ele foi chicoteado e nós fomos curados. Nós andávamos perdidos, espalhados como ovelhas, nós abandonamos os caminhos de Deus e seguimos nossos próprios caminhos. Apesar disso, Deus jogou sobre ele a culpa dos nossos pecados, de cada um de nós. Ele foi maltratado, humilhado e não disse uma única palavra. Ele foi levado para a morte como um cordeiro que vai para o matadouro, e como uma ovelha que fica muda diante de quem corta a sua lã, ele não disse nada aos seus juízes e acusadores. Ele foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. Entre o seu povo, ninguém foi capaz de imaginar que ele fosse morto. Por quê? Por causa do pecado deles. Ele morreu como um criminoso, mas foi enterrado com os ricos, pois nunca cometeu injustiça ou falou mal de outra pessoa. Apesar disso, o plano perfeito do Eterno exigia sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele vai ressuscitar. Verá os muitos filhos que ganhou através da fé, ele cumprirá com sucesso a vontade do Senhor. E quando ele puder ver o resultado de seu terrível sofrimento, ficará muito satisfeito. Através de tudo o que passou, o meu servo, o justo, fará com que muitas pessoas se tornem justas diante de mim. Porque ele mesmo levara sobre si o pecado delas. Por causa disso, eu darei a eles grande honra e poder, porque ele entregou a sua vida ao ponto de ir até a morte. Foi considerado um pecador, contudo, levou sobre si os pecados de muita gente e orou a Deus em favor dos pecadores. Então, somente quando você se identifica com o seu Cordeiro, com o seu Cristo, com o seu Jesus, então Deus sela esta fé que Ele te deu para crer, te dando o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem selar esta fé como sendo uma fé que Deus te deu. Não é algo que você produziu por si mesmo. Então, quando Deus te deu uma fé genuína para ter o Filho dele, Deus sela esta fé te dando o Espírito Santo. Aleluia. Você está selado até o dia da eleição. Ninguém mais pode, o diabo não pode tirar esse selo de você. Então, a chave para receber, o que você tem que ter para receber o Espírito Santo, não é praticar coisas. A chave é justamente a base em que você está fundamentado. Qual base? Se você está baseado na graça, onde é somente pela fé, ou você está baseado na lei. Não digo a lei mosaica, mas eu digo a lei é quando você faz obras para conquistar algo. Você está agindo de maneira legalista, de maneira do legal da lei. Vou fazer isso para o que eu tenho interesse. Na graça, Deus faz tudo em você. Aleluia. Na lei, você faz para agradar a Deus. Então é justamente a base que você está posicionado
que é o que vai definir se você recebe ou não o Espírito Santo. E ele é isso, ele é um selo de Deus sobre a sua vida. Então lá em Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, diz assim: e dar-vos-ei um coração novo. Veja que a linguagem bíblica. Deus faz tudo, não é você faz uma parte, Deus faz outra. Deus faz tudo. Preste atenção, dar-vos-ei, ou seja, eu vou dar um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne nova. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os meus. Não é porque eu tenho que obedecer porque é a regra da igreja. Não, é Deus que fará em você, fará você obedecer, Ele fará essas coisas. Amém. Não é a sua maneira. Eu tenho que mostrar isso porque a minha igreja determinou. Não. Se esta fé que você recebeu é uma genuína fé que Deus te deu, então é Ele mesmo que vai fazer isso. Aleluia. Bom, é Ele que faz todas as coisas em nós. Então, o que Paulo ele nos diz sobre a base que nós temos para receber isso, como eu disse anteriormente, não é um conhecimento intelectual, não é porque você estuda a teologia, estuda a doutrina, que vai produzir isso, mas é justamente um conhecimento experimental. Jesus disse assim que a vida eterna, como o Bruno citava, vida eterna é Zoe, significa a vida de Deus, ou seja, é o próprio Espírito Santo. A vida eterna é que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, esse conhecer não é teologia, embora nós amamos isso, procuramos estudar, mas é justamente conhecer se identificando com Cristo. É verdade. Paulo diz assim em Filipenses 3 em diante. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos somente em Jesus Cristo. Não confiamos na carne. Ainda que também eu podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo que há na lei, perseguidor da igreja, segundo a justiça que procede da lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo está dizendo que ninguém podia apontar um erro na vida dele. Então ele tinha uma justiça aos olhos dele que era irrepreensível. Ele diz isso. Mas o que para mim era ganho, reputei como perda por causa de Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento. Não conhecimento intelectual, mas experimental. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como escória para poder ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo ao poder da ressurreição e a comunicação de suas aflições, e sendo feito semelhante à sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa alcançar a ressurreição dos mortos, não que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas faço uma coisa, que é, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Glória a Deus. Então, justamente, essa é a caminhada que nós seguimos. Uma vez que nós conhecemos Cristo, conhecemos a sua morte, sepultamento, ressurreição do seu evangelho, e conhecemos Ele assim, então morremos como nós estamos ouvindo hoje o sermão do pastor Jorge, morremos para si mesmo todos os dias. Então, essa é uma evidência de que você já foi selado pelo Espírito. Você não tem mais um coração incircunciso. Você não resiste mais ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala da sua própria palavra, o Espírito Santo que está em você testifica junto. Amém. Você dá amém àquela palavra, porque o Espírito Santo que está em você é o mesmo que escreveu a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus.
Então, outra coisa que essa justiça de Cristo nos traz, ela nos traz um manto. Então, Isaías ele diz assim, que ela traz um manto de justiça para nós, a partir do qual nós conseguimos as bênçãos de Deus. Deus não vai trazer uma bênção financeira na sua saúde, baseado em algo porque você pertence a uma igreja, porque você está em união com alguns irmãos. Não é baseado nisso, mas é justamente nessa justiça. Isaías diz assim, Isaías 61, verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação e me cobriu com o manto de justiça. Então, este manto de justiça é o manto, é a justiça de Cristo, é o manto de Cristo que Deus coloca sobre nós, pelo fato de nós crermos. Então, a partir daí, nós começamos a atuar como Jacó, que vestiu a roupa do irmão mais velho para receber a herança de seu pai. Assim também nós, vestimos a roupa do nosso irmão mais velho para recebermos as bênçãos de Deus. É dessa maneira que nós alcançamos a bênção de Deus. Então, temos esse manto de justiça pela fé. O diabo pode apontar muitos erros no nosso vida. Mas só que quando nós entendemos que nós somos justos, somente porque cremos em Jesus, então ele pode falar o que ele quiser, mas a gente só diz, grite e trovão o que você quiser, nós só descansamos na coisa, que Jesus disse, está consumado. Aleluia! Glória a Deus! A justiça dele está na nossa terra. Nós somos, o diabo pode dizer, você cometeu isso, aquilo. Sim, é verdade, mas pela fé eu sou perfeito. Glória a Deus! Aleluia! Pela fé não tem erro nenhum. Louvado seja Deus! O justo, ele vive pela fé. Amém, Senhor. O justo é isso, pela fé. Então quando você entende isso, crê nisso com o seu coração, você pode fazer uma oração de fé e se beneficiar dessa oração. Quando o Tiago diz lá em Tiago 5,16, a oração feita por um justo. Mas não é justo. Ninguém é justo, baseado em justiça própria. Mas quando você tem a justiça da fé, você é justo mesmo. Aleluia! A oração de um justo pode muito em seus defeitos. Glória a Deus! Você pode descansar. E toda vez que se você deseja receber o Espírito Santo, o que você deve fazer? Crer nessa justiça, que é a base que você precisa para receber, e fazer o mesmo que nosso Senhor e Mestre nos ensinou. Quando Jesus, o que Jesus fez para receber o Espírito Santo? Ele teve a justiça perfeita. Só que lá no Evangelho de Lucas, não é relatado em nenhum outro evangelho, só no Evangelho de Lucas, diz que Jesus orou a Deus. Saindo da água, Jesus orou. Então o Espírito Santo veio. Então, se necessita de duas coisas só para receber o Espírito Santo. A justiça perfeita e a oração. Sem essas duas coisas têm que caminhar juntas. É verdade. Você tem essa justiça, você acredita no que Jesus fez no seu lugar, você tem essa justiça que Deus te deu pela fé, então você pode orar a Deus com toda a convicção e é impossível que você não receba o Espírito Santo. E você está baseado naquilo que a palavra diz. Aleluia! Ou você recebe o Espírito Santo, se você realmente crê nisso, ou você recebe, ou Deus mentiu. Ou você está baseado na justiça errada. É verdade. Se você estiver baseado na justiça errada, você não vai receber. Mas se você estiver fundamentado naquilo que a palavra de Deus declara, então Deus está obrigado com sua palavra, não com o dele, não com você, mas com a palavra, de cumprir aqui. Amém, Senhor. Então, uma das coisas que o Evangelho nos relata é isso. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão ou remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Evangelho chega a dizer, se você foi batizado corretamente, tem entendimento desse batismo, Deus está obrigado a te batizar com o Espírito Santo. Porque é uma promessa dele. Aleluia. Ele prometeu que se fizesse isso, cresce nisso e agisse em cima dessa fé, você receberia. Então, ele cumprirá isso que ele nos prometeu. Aleluia! Essa era a mensagem que ele fez para a minha oração. Espero que cada um possa ser abençoado por Aleluia. Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe o irmão Micaías por nos traz essa mensagem tão edificante. Os irmãos foram abençoados? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos,
Graças a Deus por essas promessas. Vamos crer nelas, né? E crer de acordo com a Escritura, né? Vamos colocar de pé os que podem, nós estaremos orando. Aleluia. Glória a Deus. Bondoso Deus e Pai Celestial, Deus de amor, de graça e misericórdia, Deus de bondade. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua grande misericórdia ao nosso favor nesse dia. Obrigado pelas palavras que aqui foram ministradas pelo teu servo, Senhor. Ele tem sido uma bênção para nós, ó Pai. Que o Senhor possa recompensá-lo segundo as suas riquezas, Senhor. E nos ajuda, Pai, que estas coisas que foram ditas para nós aqui hoje, que elas possam produzir frutos, Senhor. E que este culto não acabe aqui, mas que o Teu Espírito, Senhor, venha vivificar tudo aquilo que foi tratado conosco aqui, Senhor. E nos dá fé para crer nestas coisas, para que assim possamos, ó Pai, receber o Teu Espírito, ó Pai, e assim aguardar, Senhor, confiantes a Tua vinda, Senhor. Esse é o desejo sincero de cada coração. Eu creio nisso, Senhor. Nós te agradecemos, no nome amado do Teu Filho Jesus, Pai. Continua nos guiando, Senhor. Concede isso para a Tua glória. Nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui conosco nesta noite, compartilhando, se alimentando desse banquete, porque é um banquete isso, né? Muitos estão passando fome espiritual aí fora e Deus tem misericórdia desse pequeno grupo, desse pequeno povo aqui, individualmente falando. E eu agradeço, muito obrigado por vocês perseverarem, muito obrigado à minha esposa, à minha filha, que elas estão sempre, né? Chega essa hora de tudo, elas correm para ajeitar alguma coisa aqui e ali. Deus possa recompensar cada um de vocês, amém? Vamos dizer um ao outro, Deus te abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser.